convidado super especial, que na verdade é uma honra para mim, porque eu não sei se você lembra, mas você foi meu professor. Claro que sim. E depois, algum tempo depois, você foi meu diretor enquanto eu estava dando aula. Então, é um prazer enorme ter aqui. Bem-vindo, Heron. Paulo, satisfação revê-lo. É muito bom estar aqui com vocês da AREA. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês hoje aqui. Obrigado você por ter aceito e ter disponibilizado um tempinho pra gente. A gente sabe que a agenda aí tá bem corrida, mas a gente fica feliz de estar aqui. Heron, vamos começar assim? Se apresenta pra gente, sabe? Quem que é o Heron? Da onde veio? Do que se alimenta? Onde vive? O Heron é uma pessoa muito simples, né? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Então eu cheguei aqui no Paraná em 2000 e... Aliás, tem uma história bem interessante. Eu fiz a faculdade lá em João Pessoa, na Federal da Paraíba, e depois eu vim fazer o mestrado aqui em Engenharia Química na UEM. E numa ocasião, ao longo do mestrado, eu fui trabalhar também numa empresa de produção de açúcar e álcool e tive a oportunidade de conhecer Campo Mourão, isso mais ou menos em 95, 96. E eu vim por essa empresa porque, à época, a Coamo tinha uma destilaria de álcool aqui. E eles estavam fazendo um estudo de viabilidade para implantar uma fábrica de açúcar. E eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool. E a gente veio para cá para fazer um bate-papo e um estudo de viabilidade técnica e econômica para ver se a gente implantaria essa fábrica de açúcar aqui. No final não deu certo. E é tão verdade que a Coamo, percebendo isso, ela desfez da destilaria e veio trabalhando aí mais a questão da soja, né? E mais tarde eu fui fazer o doutorado em Campinas e novamente tive a oportunidade de retornar aqui quando eu fiz um concurso em 2001, ainda para professor substituto, e de lá para cá passei num concurso efetivo e me sinto um moroense de carteirinha, adoro essa cidade, sou apaixonado e não pretendo sair daqui. Tá vendo, seu prefeito? A gente fez uma chave de ouro aqui para esse momento. Heron, você falou que fez mestrado, doutorado, mas você é formado em qual área? Eu sou da área de Química Industrial. Minha formação básica é Química Industrial. Fiz o mestrado e o doutorado na área de Engenharia Química. Desculpa, não sei se você falou, se formou onde? Na Federal da Paraíba. Paraíba mesmo. Veio para cá com quantos anos, mais ou menos? Puxa vida, aí você me pegou, hein? Eu vim para cá em 94, aí vou revelar a minha idade, né? Sei lá quanto tempo. Em 94 eu tinha 2 anos. Então, sei lá quantos anos eu tinha. Acho que eu vim para cá com 29, 30 anos. Por aí, 20 anos atrás. Não, 29, isso aí. Eu tô 20 anos atrás, né? Eu tô com 53, acho que 22 anos atrás. Bem-vindo agora, né? Mais uma vez, muita gente daqui. Sim. Certo. E qual que é a relação que você tem com a engenharia? Bom, eu sou professor dos cursos de engenharia, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de ministrar aula para você. Então, assim, eu sempre trabalhei com a engenharia. E eu faço ensino, pesquisa e extensão, como boa parte dos professores da academia, mas eu trabalhei muitas vezes com consultoria. Então, eu tenho uma especialização na área de açúcar e álcool, mas também na área de biossegurança. Então, fiz alguns trabalhos para a indústria farmacêutica, fiz alguns trabalhos para indústrias de biossegurança, produção de esterilizantes, enfim. E é tanto que depois eu montei uma fábrica de produtos que monitoram sistemas de esterilização. Bacana. A Cleanup você tem até hoje? A Cleanup eu tenho até hoje. A gente vai falar dela daqui a pouco. Tá bom, vamos legal. dar uma seguradinha nela aqui. Heron, nosso tema principal desse podcast, como você já sabe, e os nossos ouvintes também, é a ética. Então eu quero ouvir um pouquinho de você, assim, qual que é a sua percepção sobre a palavra ética? O que você pensa desse termo? Que é bem difícil de ser falado, né? Filosoficamente é bem difícil, né? Mas se a gente pensar assim, no sentido de que a ética como conceito de valor, né? E isso a gente pode estender tanto no trabalho, na profissão, mas também no nosso dia a dia. Então, o conceito de ética vai desde você respeitar uma fila de um banco, né? Ou abrir um espaço para receber um idoso, mas também na tua vida profissional, de assinar contratos, de perceber quais são as dores de um cliente. Então, tudo isso faz parte da ética. Então, de um modo geral, assim, para mim, por exemplo, a ética é uma relação de valores, de conceitos e de comportamentos que te implicam aí algumas virtudes. E eu digo que se você é uma pessoa de postura ética, a tua carreira profissional, a tua vida como cidadão, ela é sustentável. E muitas vezes a gente tem visto alguns desvios aí por questões éticas.
Entendo. Você falou uma coisa muito pontual, que é ética e comportamento. Isso. E você também já falou que está há um tempo no mercado de trabalho, né? Ao longo desse tempo, você percebeu uma mudança, talvez não na ética, já que é um conceito filosófico muito antigo. Muito assim consolidado, dizer, claro. Muito consolidado. Mas o comportamento das pessoas em relação à ética? Eu percebo isso, não só no nosso trabalho, né, no nosso dia profissional, mas você vê que gerações que vêm cada vez mais atento a esses conceitos. Você, por exemplo, se você pegar 2, 3 gerações atrás, era comum você encontrar alguém jogando um lixo pela janela, né? E hoje a gente, pelo menos, tenta em gerações que estão chegando, dar o conceito de sustentabilidade, portanto, aquilo ali seria uma falta de ética, uma falta de respeito à natureza. Então, se você comparar a ética contemporânea, você vai perceber que são conceitos que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente precisa incorporá-los desde a nossa família, mas também na vida profissional. É muito comum também no setor produtivo você ver desvio aí de conduta, implicando aí em transferência, por exemplo, em propriedades intelectuais que muitas vezes você carrega de uma empresa para outra. Na área de vocês, da construção civil, é pior ainda, né? Muito mais sério. Pessoas que se comprometem com a responsabilidade técnica, mas não percebem qual a responsabilidade disso no futuro. Então isso aí no nosso dia a dia tem que estar incorporado. Muito bacana a sua fala, porque mostra que a ética não é só profissional, né, mas sim um ato pessoal que Isso. a gente convive desde pequenininho, né? Muito bacana esse ponto. Vamos falar um pouquinho da Cleanup, então? Vamos lá. Conta pra gente o que é a Cleanup, dá um resumão pra gente do que é essa empresa. Bom, a Cleanup, ela é uma empresa, uma indústria, né? A gente fabrica e comercializa indicadores biológicos e químicos que monitoram sistemas de esterilização. Muitas vezes eu tenho até dificuldade de explicar, porque quem não é da área cria um conceito muito complicado. Essa empresa é muito difícil de entender. Não é. Talvez aí o conceito mais simples de entender o que a gente faz é pensar num dentista que reutiliza o instrumental médico cirúrgico para um outro paciente, mas antes ele tem que passar por um processo de limpeza e esterilização. Então, há 20 anos atrás, a gente teve um insight ali e criou um indicador biológico que valida o sistema de esterilização. Então, na verdade, ele simula o sistema de esterilização. De lá para cá, a gente tem aí mais de 80 conceitos, né? 80 soluções que a gente chama para todos os tipos de esterilização. Não só a vapor, como é esse caso do dentista, que é um autoclave de bancada, mas para gás, dióxido de etileno, peróxido de hidrogênio e outros sistemas de esterilização. Então, a Cleanup existe há 20 anos, a gente comemorou agora 20 anos em 24 de julho. É uma empresa consolidada, nós somos líderes de mercado, e só a gente verticalizou todo o processo. Então a gente produz desde o micro-organismo até o produto acabado. Então é uma empresa moroense e que eu tive a chance de empreitar isso aí em 2002 e está aí até hoje. Que bacana, são 20 anos de história, então 20 parabéns. anos, obrigado. Não é qualquer um que consegue, não. Não, é verdade. Heron, é uma empresa consolidada, muito tempo, então assim, a gente conhece alguns termos éticos que você mesmo já citou Claro. funcionário sair de uma empresa e levar segredos industriais. Como você trabalha isso dentro da sua empresa? Como você trabalha a questão ética? Talvez não só nesse aspecto, mas Claro. em todos que você lembrar, que eu sei que são muitos. Como que você trabalha a questão ética dentro da sua empresa? Bom, a gente tem um programa desde a entrada do colaborador. A gente precisa que o colaborador entenda o conceito geral da empresa, em especial a política. Ele precisa se identificar com a política. Então, o maior desafio hoje, vocês como jovens engenheiros, vocês devem perceber que uma das dificuldades da empresa é a retenção dos talentos. Esse é um desafio. Porque se você perde os teus talentos, você perde o capital intelectual. Então, quando a gente fala da ética, você tem que criar estratégias, porque todos os dias você é cobiçado ali, um talento bom, ele é cobiçado para ir trabalhar em outra empresa, por uma oferta melhor de salário, etc. Então, hoje, o jovem, ele vai para o mercado na expectativa não só do salário. Ele quer saber um pouquinho do benefício, ele quer entender o pertencimento, como é que eu estou comprometido nessa empresa, quais as oportunidades que eu tenho para crescer. Então, por exemplo, respondendo à sua pergunta, o que é que a Cleanup faz para manter os talentos e evitar, por exemplo, essa evasão das divisas, essa evasão do capital intelectual? A gente tem um plano, por exemplo, do 14º salário, isso funciona muito bem. A gente tem lá estrategicamente 6 colaboradores que são gestores e que a gente fala que
vale a pena todo o esforço para não perdê-los. Então, para isso, a gente dá uma participação da relação receita e despesa, então, portanto, do lucro. Então, por si só, eles fazem toda a política de operação pensando em diminuir despesas, aumentar a receita, criar novos produtos. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem implantado há alguns anos também a política anticorrupção. Isso é muito importante. Então, a empresa consolidada, que está muita gente de olho nisso aí, os próprios fornecedores, os próprios clientes cobram isso da gente. Então, a política anticorrupção, desde o teu colaborador, desde o teu fornecedor, desde o teu representante comercial, ele precisa entender que essa política faz parte do escopo da indústria, do escopo da empresa. Então, algumas estratégias que a gente usa para evitar essas evasões, né? E, consequentemente, que aquelas pessoas que estão envolvidas ali no processo entendam que a ética faz parte desse contexto e que precisa ser respeitado. Muito bacana. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa política anticorrupção, como ela funciona? Sim, hoje a gente tem uma cartilha, um manual, se você entrar lá no site. Então, qualquer tratativa comercial, um termo de cooperação, seja uma cooperação de venda, uma relação comercial de um novo representante, esse contrato só é assinado depois da ciência e concordância com o termo de anticorrupção. Muito bacana. Uma ideia simples, mas muito bacana. Simples. Então ele sabe que existem algumas regras, né, que devem ser seguidas e que isso faz parte também do conceito da ética. É preciso que a sociedade entenda que é necessário regras, disciplinas, e é o que a gente tenta fazer na empresa também. Bacana. E toda essa política é apresentada para os funcionários assim que eles entram? Assim que eles entram, exatamente. Sensacional. É bem legal. Irão, acabei de dar um spoiler, tá? Porque você já foi meu professor, então não é segredo para ninguém que você é professor também. Tá? Você falou que já está na docência também há um tempo. O que a gente queria saber agora bom, também sou professor, sei como é que é aluno. Então a gente sabe que a ética é meio furada. Se você for meu aluno e estiver ouvindo isso, presta atenção para você. A gente sabe que a ética é meio furada. Eles adoram uma colinha, eles adoram. Como é para você trabalhar com estudantes? Como é para você sentir esse caminho de tentar, não vou chamar de antiético, tentar tomar atalhos para conseguir uma nota boa? Como é trabalhado isso com os próprios alunos por você? Bom, vamos lá, você foi bem feliz. Claro, você como professor, você conhece bem. E você sabe que o MEC exige na grade curricular a disciplina da ética. Sim. Então ela é uma disciplina filosófica, conceitual, onde o aluno tem lá os valores, o que é que você tem que trabalhar. Mas eu costumo dizer assim que o que faz diferente dentro da universidade é a experiência do docente na hora de transmitir isso para os seus alunos. E se você vai falar de ética, nada mais justo e essencial que você seja na sua conduta, tenha na sua conduta uma história ética, né? Então a cola é um exemplo muito interessante. Então quando você cola, você está infringindo a regra, né? E você está dizendo, se eu fui capaz de colar, eu sou capaz também de infringir outras regras. Então é nesse conceito que eu acho que tem que ser trabalhado. Claro, numa disciplina, quando você fala de ética, você cita alguns exemplos que devem nortear o conceito da ética e aquele que passa a ser não ético. Aí você vai com a tua experiência dizer, olha, eu já participei, por exemplo, de uma consultoria ou, por exemplo, uma ação judicial onde a justiça me chamou para fazer uma análise de um plágio, de uma concorrência desleal. E aí você cita o exemplo e a consequência disso aí. Porque quando a gente toma uma decisão como essa de colar, a gente precisa ter ciência da consequência. A cola é um exemplo simples, mas, por exemplo, se você assina uma responsabilidade técnica, você tem ciência da consequência. Exato. Isso pode, no futuro, te dar um prejuízo. Então, esses exemplos que a gente puxa para o aluno, trazer cases, né, de postura ética e não ética, é o que eu acho que alimenta essa expectativa, principalmente daqueles alunos que vão cair no setor produtivo, que vão cair no mercado. Vamos comparar os dois mundos, então? Era um professor, era um empresário. Vamos. Qual dos dois mundos você acha que está mais confortável hoje? Não a sua empresa, mas os dois mundos, empresarial e educacional. Mais confortável hoje para a difusão da palavra ética, do termo ético? Qual melhor maneira, melhor aspecto, melhor metodologia para difundir ela em cada uma das duas? Bom, eu acho que para a difusão da ética, isso vai depender muito da empresa. Pensando como empresa. Na área acadêmica, tudo é um pouco mais fácil.
Tudo, na minha opinião. Então, você for falar de ética na academia, você vai ver, claro, o respeito ao ambiente, as regras da organização, os regulamentos, a convivência mútua, o respeito, né, a diversidade, tudo isso aí faz parte e é mais fácil permear entre pares que pensam mais ou menos igual, pelo menos parecido. No setor produtivo é um pouquinho mais complicado, porque são valores mais expressivos, onde você o tempo inteiro é submetido a levar, por exemplo, tecnologias de concorrentes, a aceitar propina, seja de órgãos públicos ou privados. Então, e isso aí é muito mais efervescente, muito mais próximo do que a gente imagina. Então, se eu puder comparar e dizer para você, olha, se você vai para o setor produtivo, você tem a ciência de que você vai conviver com isso muito mais do que você estando na academia na forma de um docente, um servidor público, tal, etc. Então, eu não tenho dúvida. É claro que na academia acontece, muitas vezes é natural você perceber processos administrativos onde um colega foi lá e copiou ou plagiou, um próprio aluno plagiou um artigo num trabalho de TCC, isso acontece. Só que talvez a consequência seja menos danosa, porque está restrito ali um ambiente. No setor produtivo, eu acho que isso é um pouquinho mais complicado. Quando você perde um funcionário que leva ali a expertise da empresa, que é um trabalho que foi feito durante 10, 20 anos de pesquisa, e que vira um processo judicial, prova disso, por exemplo, algumas empresas que vão para a Ásia, elas sofrem bastante, porque lá não tem exatamente esse conceito. Entendi. Ou seja... Vale tudo. Vale tudo lá. Vale tudo. Assustador, né? Meu querido, estamos chegando ao final. A maioria dos nossos ouvintes são recém-formados. Então, o pessoal está começando agora no ramo profissional. Sim. E eu queria que você, como profissional experiente, desse um conselho para eles. Assim, se você tivesse que falar alguma coisa de incentivo ao novo profissional, qual seria a sua frase? Qual seria o seu termo? Bom, eu acho que os egressos, né, ou aqueles que estão chegando hoje no mercado, eles vão ser cooptados o tempo inteiro, ou desafiados o tempo inteiro, principalmente no início da profissão, para atividades que desvirtuam um pouco o conceito da ética. E se eles pensam em ter a carreira profissional deles sustentável, então existem alguns valores que eles têm que perceber desde já no início do processo. Como, por exemplo, como eles vão lidar com os pares. Eu quero ter o respeito dos meus pares na minha área profissional. Isso é muito importante, né? O reconhecimento dos pares. Não, aquele cara é um bom engenheiro, aquele cara é um bom professor, é um bom profissional. Então isso tem que ser sustentável. E em outros aspectos respeitar as regras, os conselhos estão aí, a legislação está aí, as normas estão aí. Então a gente precisa entender que o regramento faz parte da nossa conduta, deve fazer parte da nossa conduta, e portanto é assim que eu espero que meu profissionalismo aconteça ao longo da minha vida. Perfeito. Heron, queria te agradecer imensamente pela sua participação. Satisfação foi toda minha, Paulo. Não, o prazer é todo nosso, de verdade, tá? Estamos sempre abertos aqui para você. E eu queria deixar aberto, se você quiser comentar alguma coisa, falar conosco. Bom, eu tenho só a agradecer, muito obrigado pela oportunidade. É um tema que eu particularmente defendo muito, né? A gente que está na vida acadêmica, vivendo um pouco no setor produtivo, a gente convive com isso um pouco mais perto. E eu acho que o país, mais do que nunca, precisa perceber essa essência se a gente fala aí de um país que tem futuro. Então, quero agradecer aqui a oportunidade mais uma vez, estarei sempre à disposição de vocês, agradecer a professora Paula pelo convite, agradecer o suporte, enfim, dizer que eu estou aqui muito satisfeito e me senti muito em casa. Bom, ficamos felizes com isso. E não dá abertura não, que a gente vai incomodar mais vezes. Por favor. Ficar falando, a gente chama mesmo. Chama sim, por favor. Heron, mais uma vez, muito obrigado. Queridos, é isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Agradecemos mais uma vez, lembra de compartilhar com seus amigos, é extremamente importante, porque esse termo ele é fundamental, não só para mim, não só para o professor Heron, mas para cada indivíduo do mundo. Um grande abraço e até a próxima.